Doutor Silvio Mendes, boa tarde, seja bem-vindo aqui ao Jornal Centro-Sul. Boa tarde, Erivan Lima, boa tarde a quem assiste a TV Centro-Sul Picos, agora no Jornal Centro-Sul. Muito obrigado pelo convite e a partir de agora fico à sua disposição com agradecimento pela oportunidade de conversarmos. Um dos propósitos aqui da TV Centro-Sul e da Fundação Dom Alfredo Schaffler, a qual pertence esta iniciativa comunicacional, é justamente tentar trazer para a população piauiense informações que sejam verdadeiras, credíveis e que possam levar a população a refletir sobre a situação social do estado do Piauí. Nós temos aqui dados e, inclusive, já repassamos anteriormente essas informações, que quase metade da população piauiense vive em situação de pobreza. Agora, tem um dado que é, de certo modo, que comprova essa realidade e preocupa. É que 531 mil famílias no Piauí, alguma coisa em torno aí de 1.600.000 piauienses sobrevivem de programas sociais do governo. É possível mudar essa situação desafiadora e triste, doutor Silvio Mendes? Sim, Erivan, eu tenho certeza que é possível. Deus não condenou os piauienses a viverem, numa situação dessa natureza. Sabemos todos que uma ajuda do Renda Brasil, que está sendo destinada aos piauienses no valor de R$400 mês, a partir desse mês de janeiro, ela é um valor muito pequeno para sustentar uma família que, em média, tem 3 pessoas, em média, as famílias piauienses. Mas, para quem não tem nada ou quase nada, é uma ajuda oportuna e está correto. Que bom que pudesse ser mais. Sabemos que um salário mínimo que deveria sustentar uma família, sabemos que 3 vezes mais esse valor, né, não é também suficiente. E sabemos que a maioria dos piauienses não tem emprego, não tem renda, não tem como botar o feijão na sua mesa. E aí começa o sofrimento de quem precisa comprar um remédio, no hospital que não atende a sua necessidade, na escola que deixou de fora 17 mil vagas que não foram aproveitadas pelos jovens, porque o ensino médio, que é obrigação do governo do estado fazer, não fez, e a educação é o melhor caminho para construir o futuro, principalmente das pessoas mais humildes, tanto que a educação piauiense está entre as piores avaliações de todos os estados do Brasil. E isso é preciso estar repetindo, porque educação é básico para qualquer construção de futuro que se queira. Para não viver de favores, não viver atrás de políticos, esse ou aquele, pedindo essa ou aquela ajuda que vira favor. Não é assim. Acho que é preciso respeitar as pessoas e darem oportunidades, e isso é responsabilidade de governo, e a gente até vai se acostumando. Para mim, isso é uma violência. A violência não é só o assaltante que leva o celular, a moto. A violência de não dar oportunidade aos pais de família, às mães de família, aos jovens principalmente, isso para mim é uma das maiores violências. Então existe sim. Picos, há muitos anos, ela teve uma experiência, e daí ser chamada de cidade modelo, que eram pequenas propriedades que eram suficientes se tivessem tido um acompanhamento técnico adequado para a produção de alimentos ou do que fosse. Foi uma grande produtora de alho, foi também uma grande produtora de mel, e essas coisas, ao longo do tempo, por não terem assistência adequada, foi se acabando, né? Por exemplo, vamos dar um exemplo real de como é possível fazer as pessoas viverem com dignidade e com o suor do seu rosto, do seu trabalho. Bem aí em Oeiras, tem um cidadão chamado Samuel, com a esposa, os filhos. Eles têm uma empresa que trabalha com mel de abelha.
E o cerrado não dá só grãos, ele dá também as flores, não precisa comprar a terra, é um investimento relativamente pequeno, e com cerca de 20 mil reais que poderia ter através de um fundo, com empréstimo, como se faz para as pessoas ricas, sendo que com o mais simples poderia ser não era um juro bancário como se faz, e parece agiota, mas lá o Samuel tem mostrado que uma família com 50 colmeias que ele fabrica, todo o processo da empresa dele é feito ou em Oeiras ou é em Picos, numa metalúrgica simples, porque nem no mercado tem esses equipamentos. Pois o Samuel fez e mostrou que é possível uma família com cerca de 50 colmeias ter uma renda mensal de cerca de 5 mil reais. Olha só, 5 mil reais. Por que é que um governo é tão simples? Eles tomam tanto empréstimo de bilhões de reais, como o Piauí agora recentemente tomou, 7 bilhões e 500 milhões de reais. Cada um de nós vamos pagar, sem saber para onde esse dinheiro foi, mais de 2 salários mínimos, de uma conta e de um empréstimo que não sabemos como foi feito, nem para onde foi, como eu digo. Por que não fazer um fundo para milhares de pessoas terem e viverem com dignidade? Tal exemplo do Samuel, bem em Oeiras, perto aí de Picos. Ele é um exemplo. Bem aqui em Valença, tem o Moreira, que é o maior produtor de ovos e frangos. Ele pode muito bem ensinar como é que faz para viver com renda sem pedir favor a quem quer que seja. Voltando ao Samuel lá em Oeiras, Erivan, sem megalomania, porque além de arrogantes, os governos, eles fazem muita propaganda de um mundo que não é real. Mas quem vive no sertão, quem vive nas cidades que sequer água tem para beber, que não tem oportunidade, como é que se faz? Qual é a solução? É ter um governo que olhe para as pessoas mais simples como prioridade, mas também olhe para o produtor de riquezas, quem produz empregos, como os produtores lá dos Cerrados, por exemplo, ou esses exemplos do Samuel e do Moreira aí de Valença. Então, o Samuel hoje é o maior produtor de mel orgânico do mundo. É bem aí de Oeiras, pertinho. Nossa capital continua uma cidade muito bonita e devemos muito a ela. Então, são exemplos simples de que uma gestão razoavelmente inteligente, que não precisa fazer milagres, muda a vida das pessoas. Simples, eu estou lhe dando 2 exemplos, mas tem vários outros. Sem dúvida nenhuma, a educação como suporte, como alicerce para mudar o futuro das pessoas. Silvio, o senhor fala dessa experiência aí do seu Samuel, lá de Oeiras. Aqui na região de Picos existem várias também, inclusive provavelmente numa dimensão menor, mas existem várias. Eu conheço, por exemplo, um produtor de caju aqui no interior de Picos, no Coroatá, foi até vereador aqui, o senhor João Rufino. Ele tem lá uma mini indústria, né, onde fabrica doces, cajuína, e são produtos assim de excelente qualidade. Inclusive, são produtos que estão nas prateleiras dos supermercados aqui de Picos, até dessas grandes redes de supermercados que chegaram mais recentemente aqui, o Vitória, o Atacadão, o Açaí, né? E outros estabelecimentos comerciais de menor porte, mas que também comercializam os produtos. É possível multiplicar, vamos chamar dessas células produtivas no estado do Piauí? Esse plano que o senhor já fez referência aí como pré-candidato, que está já praticamente ultimado, contempla o apoio a esses empreendimentos que podem se multiplicar às centenas ou talvez aos milhares no estado do Piauí, empregando aí diretamente, gerando emprego e renda. Um projeto desse lá do Coroatá, do senhor João Rufino, por exemplo, me parece que tem alguma coisa em torno de entre 20 e 30 pessoas. Como é que o senhor vê a possibilidade de apoio a esses pequenos empreendimentos? Erivan, nós temos um estado do Piauí sem planejamento. Não é por eu ser adversário político, eu não tenho inimigo, eu tenho um adversário político
por convicção ou por prometer e não fazer. E aí causa desesperança e as pessoas não perdem a confiança. Então, é preciso que a gente confie e que o futuro é possível se construir sim. Vocês estão o exemplo do caju. Veja só, a castanha que tem um mercado garantido, porque tudo que se produz de alimentos tem mercado consumidor, seja no Brasil, seja fora do Brasil, né? Então, existe sim mercado consumidor, porque comida e educação são duas coisas essenciais para que se mude de vida. Então, o caju, bora dar um exemplo. O que é que traz de rendimento maior, mais expressivo? A castanha. Mas o caju, porque o fruto é a castanha, mas o resto que sobra, né, o óleo da retirada do fruto, da castanha, ele é um óleo finíssimo, que tem mercado externo garantido e muito caro, e ele não é aproveitado. O caju, que a gente chama, a fruta do caju que a gente chama, qual é o benefício que ela recebe? Qual é a estrutura que tem para um pequeno produtor, ou grande produtor, seja lá qual for, médio, grande ou pequeno, tem para fazer, utilizar como fonte de renda e agregar valor? Que eu conheço aqui por essa região, temos a Libi Doces, que é uma empresa familiar, também lá do Zé Raimundo, lá de Oeiras, mas vem lá de muitos anos. Quando eu era, desde criança, que eu ia passar minhas férias em Simplício Mendes, era uma parada obrigatória, ainda naqueles tachos, e estive recentemente a modernização que eles conseguiram. Mas não precisa ser uma Libi Doces para mudar e aumentar a sua renda. Nas nossas andanças, o que a gente prestou atenção é que esse ano o umbu ele terá uma super safra. O que é feito dessas frutas? Qual é o benefício que ela pode trazer, uma vez que o umbu tem uma sobrevida muito curta? Por que não ser industrializado? Então, são perguntas que hoje não têm resposta, porque não existe planejamento. O nosso plano de governo ele está praticamente pronto, nós aguardamos agora o próximo dia 15, depois de amanhã, para, depois de termos construído, discutido, com mais de 60 pessoas, professores das universidades, gestores, ex-gestores, prefeitos, lideranças políticas, enfim, todos os que tiveram a boa vontade de querer um Piauí diferente, foi criado um documento robusto, um documento muito grande. Ele foi resumido e colocado na internet para recebermos críticas e, naturalmente, outras contribuições não contempladas. Mas o pequeno produtor, veja só, 64% da população do Piauí vive nas cidades, mas 34%, quer dizer, um pouco mais de um terço, quer dizer, de cada 3 pessoas, uma vive no campo, na zona rural. Quais são as condições de vida que elas enfrentam? A Embrapa, que é uma empresa federal, ela tem uma tecnologia que não é aproveitada por esses pequenos produtores. Por quê? Porque o Emater, que é uma empresa do Estado, não chega ao pequeno produtor. Lá em Conceição do Canindé, na beira do rio Canindé, temos em 300 hectares que os produzem tomate, são maiores produtores de tomate do Piauí. Vendem, inclusive, para Petrolina, a região do São Francisco, Paulo Afonso, que todos sabemos ser um grande centro produtor de hortifruti grangeiros. Então, assim, eles lá usam energia a partir de motores a diesel. Todo mundo sabe que a gasolina e o diesel são caros, aumenta o custo, aumenta o preço do que produz, né? De cada R$100 que você gasta com combustível, 31 vai para o governo do Estado. Qual é o benefício que eles fazem? Por que é que não levam a linha de energia elétrica para esses pequenos produtores? Então, acho que isso aí não é decente. Eu acho que é uma forma de virar as costas para quem mais precisa. E a população mais frágil, que naturalmente talvez tenha alguns interesses de que precisam continuar pedindo favores aos políticos para na próxima eleição ter o voto garantido. E isso é indecente. A igreja condena, as instituições condenam, os cidadãos de bem que conhecem o que é decência e ética condenam.
É preciso ter liberdade, seja política, seja econômica, porque senão você vai ficar dependendo dos outros.